incomparável, Senhor. Aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Cante mais uma vez. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Oh, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Diga mais uma vez, tua voz ressoa como um trovão. Ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Boa noite, irmãos. Voltamos então para compartilhar da palavra do Senhor e agradecemos a todos os que hoje estão conosco, naturalmente a Igreja, a Cristo é Vida, nossas famílias, mas também as outras famílias que muitas vezes nos acompanham através do YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês mesmos, tá? E contem sempre com as nossas orações ao Senhor. Quero compartilhar a palavra hoje, domingo, primeiro dia da semana, embora já encerrando, mas eu quero fazer referência ao que nós temos proposto para a igreja desde dezembro, que é essa semana de oração. É claro que não é a única durante o ano, mas essa é uma das datas que nós temos para a nossa semana de oração. Portanto, eu gostaria muito de compartilhar com vocês sobre oração. E compartilhando, pensando em compartilhar, na verdade, eu pensei no Sermão do Monte, que tem um conteúdo muito grande sobre oração.
Então, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, né, tem todo um conteúdo de oração e eu quero compartilhar, não todo o sermão, mas uma parte, e antes de chegar nessa parte eu quero apenas mencionar que se nós olharmos na Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ver esse rastro de oração que se estende em todo esse sermão que o nosso Senhor propaga ali no chamado Sermão do Monte. Nós vemos primeiramente ele chamando atenção sobre aqueles que nos perseguem, e como nós devemos tratar, devemos abordar, e tratando-se disso ele fala que nós devemos amar e orar pelos que nos perseguem, ou seja, ele coloca uma baliza em relação à oração que é o amor. Mais tarde, no capítulo 6, no mesmo contexto, né, aqui é claro, mas no capítulo 6, ele vai falando sobre oração, diz, não sejais como os hipócritas que oram para serem vistos dos homens, né? E aí ele coloca mais uma baliza de oração, dizendo que nós temos que ser sinceros, verdadeiros na nossa oração. Que, na verdade, ninguém pode disfarçar, né, o que é na presença de Deus. E nós temos que ser, então, verdadeiros e não hipócritas, porque Deus, ele não se engana. Mas, ainda no capítulo 6, ele continua, especialmente o versículo 9 ali em diante, que ele vai falar sobre o ensino, a oração que ele ensina, né? Aquela oração pedagógica, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e aí segue. E a grande temática dessa oração também é a dependência. A dependência fica muito evidente nessa oração, Pão Nosso, né? Perdoa nossos pecados, livrai-nos do mal. Então, mostra realmente essa dependência na oração como uma baliza. E, por último, desse segmento que eu estou indo, antes de chegar no texto que eu quero abordar com vocês, no capítulo 6, o versículo 33, ele fala sobre a primazia da oração. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Portanto, essas são algumas balizas da oração que se apresenta aqui no chamado Sermão do Monte. O amor, a verdade, a dependência, tá? E a primazia, ou seja, é o nosso grande recurso em termos assim, de socorro, em termos de comunhão com o Senhor, a oração. Mas eu quero compartilhar com vocês no capítulo 7, tá bom? O versículo 7 até o versículo 12. Eu vou fazer essa leitura. Mateus, capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 12, de acordo com a minha versão, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Então, esse é o texto que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, o texto que nós vamos aprender, tá? Alguns princípios sobre, algumas verdades sobre a oração, tá bom? E lembrando daquelas balizas que há pouco nós vimos, aquelas 4 balizas que são apresentadas aí, né? O amor e até cada uma delas, como nós já compartilhamos com vocês. Mas eu não quero me deter nessas 4 balizas, portanto, vamos pensar neste texto específico aqui em 3 atitudes que nós temos que ter na oração. A primeira atitude que nós temos que ter é que a oração, ela tem que ser perseverante. Tá? Perseverança na oração. O próprio versículo 7, quando diz, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Quando fala aí sobre essas 3, vamos dizer, atitudes,
E alguns comentários vão querer colocar essa atitude como se fossem níveis de comunhão, níveis de oração, né? Níveis de proximidade de Deus. Aquele que pede é porque está perto, né? Aquele que busca, ele está perto, mas ainda está meio perdido. Mas aquele que bate é como se estivesse de fora ainda. Mas na verdade não tem nada a ver com essa questão de níveis de relacionamento com Deus. As três palavras elas estão em comum forma no texto, e a forma comum dela é de constância, tá? É um verbo que no seu conteúdo ele traz uma constância. Então, pedir sempre, né? Buscar sempre, bater sempre. Então, está dando mais a ênfase da questão da perseverança na questão do verbo do que níveis de comunhão, tá? Então, todos esses verbos estão no sentido de constância, no sentido de algo constante, algo que deve ser perseverante. Portanto, a oração ela tem que ser uma prática na nossa vida diária, uma prática constante, uma prática de perseverança, tá? E essa perseverança ela pode ser pessoal ou, como nós vemos em Atos, por exemplo, que de tempo em tempo os irmãos eles iam ao templo para orar, eles se reuniam de tempo em tempo. Então, tanto a comunhão da igreja quanto o individual, a oração ela se torna uma perseverança. E se nós observarmos o ensino do Senhor aqui nesse Sermão do Monte, nós vamos encontrar os desafios para a perseverança. Porque desde o capítulo 5, quando ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, diz o texto que ele vê as multidões, e são pessoas que estão passando por situações dramáticas, né? Fome, enfermidade, estão na busca de um livramento. São pessoas que estão em situações extremas. E o que é que o Senhor Jesus apresenta como uma forma de socorrer? Ele ensina, né, que nós devemos orar. Então, pelas nossas dificuldades, muitas vezes nós precisamos orar. Então, a bem-aventurança, ela era algo que também era uma motivação para orar. Então, já que vocês querem ser bem-aventurados ou felizes, né? Então, pedir, buscar e bater, ou seja, são chamados para constantemente orar, uma vez que constantemente nós passamos por esses apertos ou por essas situações nas nossas vidas. Olhando para o texto imediato aqui, o capítulo 7, que é o texto que nós estamos lendo, bem no início ele fala sobre o julgamento, né? Não julgueis para que não sejais julgados. E aí ele vai então falar sobre a questão da hipocrisia, né? De tirar o cisco do olho, mas primeiro tirar a trave do seu próprio olho. Então, tudo isso são embates de relacionamento. E o que pode realmente promover a paz? Vamos pensar dessa forma, né? Já que nós estamos vendo conflitos, e o texto e o contexto, de maneira geral, fala sobre a multidão, os discípulos, fala sobre os escribas, os fariseus, vai falar sobre os gentios, sobre uma série de grupos de pessoas ou de pessoas onde haviam alguns conflitos. E aí a oração ela surge como uma necessidade constante pelos nossos conflitos constantes, para que nós sejamos bem-aventurados e tenhamos a paz verdadeira que o Senhor nos dá. Por isso, devemos orar permanentemente. Então, a ideia de pedir, né, buscar e bater tem a ideia muito mais de uma constância, de alguém que precisa constantemente fazer. Por quê? Porque constantemente tem essa necessidade. Eu creio que nas nossas vidas nós não podemos dizer que a oração é demais, né? Nunca ela é demais. Nós precisamos e constantemente devemos buscar a Deus em oração, tá? A segunda atitude que nós temos que ter, além da perseverança na oração, é a dependência na oração. Eu não vou sair do versículo ainda, né? Então, no mesmo versículo 7, pedi, dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á, mostra aí, na verdade, uma dependência. Embora algumas pessoas queiram ou prerroguem usar esses e outros textos, vamos dizer assim, positivistas, né? Olha, Deus está dizendo para pedir, né? Para buscar, para bater, como quem diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Embora
pareça que esse texto é Deus que depende da gente, mas na verdade esse texto ele mostra o quanto nós dependemos de Deus. Pode parecer para alguns que esse texto ele é um texto de autoajuda, né, que se eu repetir ele para mim, isso vai acontecer na minha vida. Mas não é exatamente isso, né? Não é que nós temos tudo e Deus não tem nada, ou que Deus depende da gente. É pelo contrário. Quando diz pedir, buscar e bater, o Senhor Jesus está ensinando para aquela gente ali a dependência, a grande dependência que nós temos do nosso Deus, que nós temos do Senhor. Então, ao invés de ter uma atitude arrogante na oração, o Senhor apresenta esse apelo, esse chamado à oração como uma forma de nós sermos humildes. Eu estou pedindo, né? Eu estou buscando, eu estou indo à porta, eu estou batendo. Isso mostra claramente para mim uma dependência, né? Uma dependência que nós temos. Os versículos 9, 10 e 11 do texto que nós lemos aqui vão mostrar um nível de relacionamento pai e filho. Vai dizer que Deus ele se compara ao pai, e o pai nunca dá uma pedra quando o filho pede pão, nunca dá uma cobra quando o filho pede um peixe para comer. E a ideia aqui, o que o Senhor Jesus está mostrando, é que nós nessa situação de oração somos filhos. Como tal, nós somos dependentes. Então, a minha atitude na oração ela tem que ser de alguém que depende. Em nenhuma cultura do mundo existe a ideia de que o filho tem autoridade sobre o pai. Até nas culturas, vamos dizer assim, mais desenvolvidas, se é que nós podemos pensar dessa forma, os filhos podem estudar, se tornarem doutores, mas se eles são sábios, eles são totalmente submissos, né, dependentes, reconhecem ali a autoridade do pai. Então, observando que há pouco nós falamos sobre a oração do Pai Nosso como uma oração de dependência, né? O pão nosso nos dai hoje, né? Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, né? Livrai-nos do mal. Então, essa atitude de dependência, essa atitude de alguém que está abaixo, que necessita, é uma atitude que nós não podemos abrir mão dela na nossa oração. Que Deus nos guarde de uma presunção, de uma atitude arrogante na presença daquele que é maior do que tudo. Não podemos de forma nenhuma pensar dessa maneira. Então, é uma prerrogativa. Ao olhar o texto, né? Pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. O Senhor está introduzindo aí a nossa profunda necessidade. Nós dependemos de Deus. Então, que nós, ao orarmos como filhos, ao orarmos, que nós tenhamos essa atitude de dependência do Senhor. Ainda, a terceira atitude que eu quero mencionar, aí nós vamos ler um texto um pouco maior, porque o versículo 8 diz assim: pois tudo o que pedides, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, aqui está dizendo que a resposta vem, que Deus ele responde às nossas orações, recebe, encontra, abrir-se-lhe-á. Deus responde às nossas orações. Deus responde às nossas orações. Nós temos que saber que temos um endereço certo para quem buscar, para quem orar, tá? A minha esposa, Andréia, de vez em quando, em algumas situações que nós vivemos, ela diz assim: espera aí que eu vou falar com quem resolve. Né? E aí ela vai para o quarto, eu já sei, ela vai orar. Então vai para outro lugar, mas eu sei que ela já vai orar. É isso. Nós temos que saber que na oração nós temos que confiar. Confiar. E é naquele que resolve, naquele que realmente vai resolver. Devemos ter essa confiança de orar, sabendo que Deus responde às nossas orações. Que Deus ele escuta e Ele responde às nossas orações. A partir do versículo 9, nós temos então Jesus apresentando um exemplo sobre essa confiança que nós devemos ter. Ele coloca como um exemplo, né? Qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho pedir pão de dará pedra? E aí ele faz uma comparação, ele fala sobre
a comparação de um pai com um filho, ele vai dizer o nosso Pai Celestial, ele vai falar depois. Olha, nós vamos pegar aí as proporções, né? Somar o amor, multiplicar o amor de um pai, de uma mãe, o cuidado de um pai, de uma mãe, a boa vontade de um pai, de uma mãe, e multiplicar pela eternidade, pelo infinito, né? Para saber o quanto Deus cuida de nós, o quanto nós podemos confiar em Deus. Ora, é muito mais. O amor de Deus, nosso Pai, é muito maior do que o amor que eu sinto pelas minhas filhas, ou o amor que meu pai sente por mim, ou que qualquer pai sinta pelo seu filho. O pai, ele na sua boa vontade, pode dar errado uma coisa para o filho, pode dar na hora errada, pode dar a coisa errada que o filho pede. Conheço pais que na ânsia de cuidarem dos seus filhos acabam exagerando, né? Acabam tornando o filho muito dependente, acabam tornando o filho irresponsável. Mas Deus, ele é perfeito. Ele nunca vai nos dar fora da hora, fora do lugar ou fora de propósito. Por isso nós podemos orar ao Pai com convicção que Ele vai nos responder, que Ele vai nos dar e vai nos dar coisas que realmente vão produzir na hora certa, a coisa certa, e vai ser produtivo para a nossa vida. Devemos então ter essa confiança, ter essa certeza, tá? Que Deus, Ele nos responde, que Deus, Ele nos dá uma proporção infinitamente maior, infinitamente melhor do que qualquer pai terreno, do que qualquer pai humano. Então, nessa terceira atitude que nós vimos, que é confiança, nós precisamos ter algumas orientações melhores, porque nós não devemos confiar que Deus vai nos dar qualquer coisa de qualquer jeito, né? E aqui é interessante porque há esse versículo 12 que parece que ele fica meio desentoado de todo o seu contexto, mas ele é um elo, na verdade, ligando tanto este texto que nós estamos mencionando hoje, quanto todo o Sermão do Monte e até mesmo todo o ensino do Senhor Jesus. Esse texto aqui, versículo 12, ele vai nos ajudar muito a termos algumas orientações para saber, de fato, como é que Deus responde às nossas orações. Bem, primeiramente, Deus ele se preocupa com os relacionamentos. Vamos ler novamente e observar esse texto aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Podemos dividir esse versículo em duas partes, tratando-se de relacionamento. Nosso relacionamento com as pessoas e o nosso relacionamento com Deus. Naquele contexto específico, Jesus falando tanto aos discípulos quanto à multidão, ele resume, né, todo o seu conteúdo de ensino aqui nessa, que alguns chamam de a regra de ouro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas ele coloca da seguinte forma, uma forma prática, né? Então, o que nós queremos que façam para a gente, devemos fazer para os outros. Então, ao orar, ao buscar, né, ao pedir, buscar e bater, ao orar ao Senhor, Deus ele nos responde preocupados com os nossos relacionamentos. Então, orar para fortalecer, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja perdão entre os relacionamentos, é uma resposta segura de oração que nós teremos de Deus. Ou a orar para que Deus aumente a nossa fé, para que Deus melhore o nosso relacionamento com Ele. É uma oração segura, porque aqui ele fala, porque esta é a lei e os profetas. O que significa esta é a lei e os profetas, senão é a revelação de Deus, é a escritura de Deus, né? Então, Jesus fala, olha, vocês precisam atentar ao que Deus ensina. Jesus vai falar sobre isso, eu não vim revogar a lei, né? Eu vim cumprir. Então, muitas e muitas vezes ele vai ter embate com os fariseus, com os mestres da lei, com os escribas. Por quê? Porque eles queriam Jesus queria que o povo compreendesse o espírito da lei, vamos colocar dessa forma. E ele coloca aqui que é isso, né? É isso, é amar, é fazer para o outro o que eu quero que faça para mim. Então, ao orar,
Eu tenho que saber que Deus ele está interessado no meu relacionamento com as pessoas, que Deus está interessado na minha fé, na palavra, né, na lei, nos profetas, na minha fé, na revelação dele, no meu relacionamento com ele. Então ele coloca aqui alguns interesses de Deus naquilo que ele quer que nós estejamos orando. Além disso, Deus também nos dá o seu Espírito. E esse texto aqui de Mateus capítulo 7 tem o paralelo dele, né, o mesmo conteúdo dele, em Lucas. Só que Lucas, nesse final, ele vai explicar um pouco melhor. E eu quero convidar você a olhar comigo lá em Lucas capítulo 11, tá? Lucas capítulo 11, nós vamos encontrar uma explicação melhor. Versículo 13, tá? Lucas 11, versículo 13. Você observando a partir do versículo 9, está lá em um negrito, né? Jesus incita a orar, Mateus 7, então é o texto paralelo, é o mesmo momento narrado por Mateus e narrado aqui por Lucas, tá certo? E lá no versículo 13 diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aqui, Lucas, ele vai especificar, né, qual deve ser uma motivação da nossa oração. E agora, olhando para esse contexto do Sermão do Monte, vendo que há embates entre grupos, entre pessoas, há uma busca de paz, uma busca de uma libertação ali naquela multidão, há um ensino do Senhor Jesus com relação ao próximo, com relação aos inimigos. Então, olhando para todos esses embates, o que é que Deus nos quer dar? Qual é a oração que Ele quer que nós façamos? Senhor, dá-nos o Teu Espírito, Senhor. E o que é que o Espírito proporciona na nossa vida para que haja essa paz, para que haja essa harmonia entre nós? O fruto do Espírito. Paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o fruto do Espírito é algo que nós devemos cultivar e buscar. E a oração, que ele diz, olha, pedi, buscai, batei, é o intuito de que o Espírito Santo revista a nossa vida para que tenhamos essa paz, para que vivamos esse amor entre nós e as pessoas, e também para com o nosso Deus. Além disso, Deus também dá o seu Espírito para a salvação. Para a salvação, tá? No próprio texto que nós lemos, voltando agora para Mateus, capítulo 7, que é o texto inicial nosso aqui, né? Versículo 11 diz assim: ora, vós que sois maus. O Senhor Jesus diz assim, olha, é como disse João Batista, né? Raças de víboras, cobras venenosas. Ou seja, Jesus olha para aquela geração, olha para aquelas pessoas e diz, olha, vocês são maus. E fazendo um paralelo com essa fala do Senhor Jesus, eu quero mencionar Efésios, você pode procurar também na sua Bíblia, Efésios, o capítulo 2, e os primeiros versículos do capítulo 2, aí diz assim, versículo 1, 2, eu vou ler até o 3, Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí vem a salvação do Senhor que vai modificar esse estado, né? Essa realidade do homem, como Jesus vai falar assim, vós que sois maus, sabeis da boa dádiva. Ou seja, Jesus está fazendo uma separação. E ele fala vós, ele se exclui naturalmente, porque ele, o Pai, perfeitos, santos, né? Mas aquele povo, a humanidade, estava precisando de salvação. Essa é uma oração respondida. Essa é uma busca, né? Um pedido, um bater na porta do Senhor, que Ele está esperando, o Senhor espera. O Senhor Jesus Cristo morreu para que as pessoas buscassem essa salvação,
para que as pessoas encontrassem esse caminho. Então essa é uma oração de resposta certa. Então quando eu falo que o Senhor responde às nossas orações, também nós precisamos compreender o que realmente isso significa, tá? O que isso quer dizer, qual é o contexto do que nós estamos falando aqui. Então, o contexto é que Deus se preocupa com relacionamentos. Portanto, Deus nos dá do seu Espírito, como diz lá em Lucas que nós lemos. E Deus nos dá do seu Espírito até para aqueles que estão perdidos, que são os maus, para que sejam filhos de Deus. Essa é a mudança, essa é a transformação que Jesus quer promover em nossas vidas. Portanto, meus queridos, meus amados irmãos e todos mais, nós encerramos esta palavra com um chamado, um incentivo à oração, tá? A oração, com uma atitude de perseverança. Por quê? Porque nós precisamos. Não é uma vez, não é uma dose para sempre. Nós precisamos orar sempre, sempre, sempre. Dependência. Por quê? Porque somos como filhos e não somos a autoridade. Alguém já disse que a autoridade da oração não está em quem ora, mas em quem responde. Também com confiança, sabendo que Deus vai nos responder. Sabendo que Deus vai nos responder, especialmente quando Ele pensa em relacionamentos, especialmente quando Ele pensa em nos dar o fruto do Espírito, especialmente quando Ele nos pensa em nos dar salvação. Ele nos responde. Então, que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Encerrando então, irmãos, o nosso culto de hoje, nós só vamos orar, agradecendo e pedindo a bênção do Senhor para esta semana. Antes, porém, temos um grande desafio, né? Inclusive vamos orar por isso também, essa semana, que é utilizar aí as redes sociais, os mecanismos para a nossa semana de oração. Meus irmãos, para mim mesmo, eu compartilho com vocês, tem sido um grande desafio trabalhar dessa forma, compartilhar com vocês, através deste veículo, através da internet.